Então, continuando a nossa aula de revisão, a gente vai continuar uma sequência de desenvolvimento de conteúdo, correto? Então, a gente aprendeu na primeira revisão, ou melhor, a gente reviu na primeira revisão a questão da frase, da oração e do período, correto? Então, vamos do período? No período, a gente vai relembrar que esse período, ele tem marcações que nos ajudam a compreender quando começa e quando termina um período. Então, na cartela, vamos relembrar que, na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação da voz, né? Então, quando nós iniciamos a desenvolver uma fala, uma ideia na nossa fala, esse período tem um tom de voz mais ascendente que demonstra que nós estamos iniciando algo. E quando estamos terminando, né, essa ideia, esse período, normalmente a gente faz uma entonação de voz de conclusão, ou se é uma pergunta, a gente faz a entonação da pergunta, se é uma exclamação, a gente faz a entonação da exclamação, enfim. Na fala, a gente tem esses recursos de entonação de voz para marcar o início e o fim de um período. Na escrita, essas marcações são diferentes. O início vai ser marcado pela letra inicial maiúscula. É por isso que lá atrás, quando você iniciou na escola e começou a aprender a escrever, a professora sempre dizia, início de frase é com letra maiúscula. É por isso, por quê? Porque é o início de um período, tá bom? E o final deve ser marcado por algum tipo de pontuação, que pode ser o ponto final ou o ponto seguido, se for no meio de um parágrafo, não é? Pode ser um ponto exclamativo, pode ser uma interrogação. A vírgula não encerra um período, tá, gente? A vírgula separa uma frase da outra, mas não marca um fim de período, tá bom? E aí, seguindo nossa conversa sobre períodos, a gente vai reforçar que o período pode ser classificado de duas maneiras. A primeira maneira como eu posso classificar um período é período simples. E o período simples é aquele que é constituído por uma única oração. E como é que eu sei que eu tenho só uma oração? Porque eu tenho uma única forma verbal e um sentido completo ali naquela frase, tá bom? Então, se eu tenho uma única forma verbal, eu tenho somente uma oração e o meu período é chamado de período simples, beleza? Exemplo, o dia está quente. Tem o verbo aí? Tenho. Uma única forma verbal, está, que inclusive está aí destacado, não é? Então, se eu tenho uma única forma verbal, eu tenho quantas orações? Uma só. E esse meu período é simples ou é composto? Período simples. Nota que o início desse período é letra maiúscula e o final é ponto final. Ok? Vamos ao outro exemplo. O rio corre para o mar. Tem o verbo aí? Tenho. Quantos? Um só. Então, quantas orações eu tenho? Uma só também. E aí, o meu período é simples ou é composto? Simples. Por quê? Porque eu tenho apenas uma oração. Notem novamente, o início do período, letra maiúscula. E o final do período, ponto final. Só para que nós possamos visualizar de maneira muito clara essa questão do início e do final do período na escrita. É importante que, para além do ponto final, esse final pode ser demarcado por uma interrogação, por uma exclamação, ou ainda pelo ponto parágrafo, né? Pelo ponto final ou ponto seguido se estiver no meio do parágrafo, ok? Então, reforçamos o período simples, vamos agora reforçar o período composto. Período composto é aquele que vai ser constituído por mais de uma oração. Isto é, vai ser o período no qual eu encontro duas formas verbais ou mais que isso. Se eu tiver 4, professora, período composto. Se eu tiver 5 formas verbais, professora, eu tenho 5 orações, então o meu período é composto. Nosso exemplo aí deixa isso muito claro. O meu período é, eu saí, andei até a feira e comprei açaí. Nesse período, onde está o início dele? Na letra maiúscula. E onde está o final? No ponto final. Nesse período, eu tenho quantas formas verbais? 3, que já estão aí destacadas para nós. Saí, andei,
comprei. Se eu tenho 3 formas verbais, quantas orações eu tenho? 3 orações. Então, o meu período é simples ou é composto? Período composto, não é? Inclusive, essas informações estão todas aqui bonitinhas, destacadas para nós. Eu tenho 3 formas verbais, que é igual a 3 orações, que é igual a período composto. Notem, portanto, que a quantidade de orações que tem num período composto, e no período simples também, né, é definida pela quantidade de verbos que eu encontrar naquele período, pela quantidade de formas verbais que eu encontrar naquele período. Certo, pessoal? Seguindo adiante, nós temos um outro exemplo de período composto. Olhem só, o deputado apresentou o projeto, mas o plenário não o aprovou. Nesse período aí, onde está o início do período? Inicial maiúscula, O. Onde está o final? Ponto final. Nesse período aí, quantas formas verbais eu tenho? 2, que estão destacadas para nós. Apresentou e aprovou, não é? Se eu tenho 2 formas verbais, quantas orações eu tenho? 2 também, né? 2 formas verbais, 2 orações, é sempre igual. E aí o meu período vai ser simples ou composto? Ora, se eu tenho 2 orações ou mais que isso, o meu período é sempre composto. Notem que não tem mistério quanto a isso. Coloca no teu caderno para não esquecer. Se o meu período só tem uma oração, o meu período é simples. Se o meu período tem 2 orações ou mais que isso, o meu período é composto. Como é que eu sei quantas orações eu tenho? Só contar a quantidade de formas verbais que eu encontro dentro do período. Se tem uma forma verbal, tem uma oração. Se tem 2 formas verbais, tem 2 orações e assim sucessivamente, tá bom? Dito tudo isso, reforçado todo esse conceito, agora a gente vai comentar e relembrar mais algumas coisas sobre o período composto. Então vamos lá. Período composto é, portanto, formado por pelo menos 2 orações. A partir da maneira como as orações do período composto se relacionam, o período composto também vai ser subdividido, vai ser classificado. Eu tenho 2 formas de estabelecer a relação entre as orações de um período composto. O período composto pode ser composto por subordinação, que é aquele que acontece quando as orações têm dependência sintática. Eu comentei com vocês, eu tenho uma oração na qual falta um pedaço. Falta um sujeito, falta um complemento verbal, ou então falta um complemento nominal. Pode ser que falte um adjunto adverbial naquela oração. E aí, esse elemento que falta na oração, ele vai existir. Só que ele vai existir na forma de outra oração. Tem, então, uma oração inteira para fazer a função de sujeito, uma oração inteira para fazer a função de complemento verbal de uma oração. Então, notem aí que é realmente uma relação de dependência sintática. Mas existe também o período composto por coordenação. E nesse período, as orações têm uma relação de sentido, claro, elas estão ali dentro do mesmo período, então existe uma relação entre elas de sentido, de significação. Mas elas não têm aquela dependência sintática, porque elas são orações independentes. A estrutura delas está completa, a formação delas é completa, tá bom? Então, quanto a isso, a gente vai focalizar nesse tipo de período aqui, no período composto por coordenação, ok? Então, olhem só o nosso exemplo, aquele mesmo exemplo das 3 orações. O barco partiu, ganhou velocidade e sumiu. A gente já sabe que nesse período aí, nós temos 3 formas verbais que estão destacadas para nós. Partiu, ganhou e sumiu. Se eu tenho 3 formas verbais, eu tenho 3 orações e o meu período é composto. Nesse período, eu consigo observar o quê? Eu consigo observar que a estrutura das minhas orações que estão presentes aqui nesse período é uma estrutura completa. Como é que eu consigo provar isso? Vamos olhar para cá agora na cartela.
eu já estou com as 3 orações separadinhas por colchetes, né? Então tem aí, o barco partiu, ganhou velocidade, sumiu no rio. Tá separadinho. Então vamos olhar para a estrutura de cada uma individualmente para ver se realmente essas orações são independentes, tem a estrutura completa. Então olhem só, a primeira oração é o barco partiu. Essa oração tem um sujeito? Tem, tá aqui, o barco. Então sujeito. E tem o predicado, partiu. Esse predicado é formado por um verbo que a gente chama de intransitivo. E como a gente já estudou ao longo da terceira unidade, um verbo intransitivo não precisa de complemento. Então, tudo bem a minha oração terminar no verbo partiu. Então, beleza, a estrutura dessa oração está bacana. Vamos olhar a outra oração? Vamos olhar. Ganhou velocidade. Tem um sujeito nessa oração aqui? Tem. Não está escrito nela, mas ele existe. É como se fosse uma espécie de sujeito oculto. Na verdade, para eu não ficar repetindo nesse meu período e fazer aquela repetição desnecessária, dizendo o barco partiu, o barco ganhou velocidade, o barco sumiu no rio, eu simplesmente não escrevo, né? Eu omito esse meu sujeito aí dessa oração e eu sei que contextualmente o sujeito da oração é barco, mas eu também poderia dizer que o sujeito é um sujeito oculto, ele, né? Então, por uma análise ou pela outra análise, o meu sujeito aqui existe. E aí, toda essa parte que está escrita aqui, ganhou velocidade, é o meu predicado. Então, se é predicado, eu observo que temos nesse predicado um verbo transitivo que pede complemento e o complemento está aqui. Quem ganha, ganha alguma coisa, não é? Ganha velocidade. Então, aqui está o meu objeto direto, porque não tem complemento, e o meu verbo é transitivo direto. Então, também essa segunda oração está com a estrutura bacana. E, por fim, e sumiu no rio. Mesma coisa em relação ao sujeito da oração anterior. Eu tanto posso dizer que o sujeito foi omitido para evitar repetição, e é o barco, como eu poderia, pela terminação verbal, dizer que o sujeito é um oculto, ele sumiu no rio. O meu verbo é um verbo intransitivo, né? Ele sumiu, e no rio é o meu adjunto adverbial de lugar. Então, realmente, ao analisar cada uma das orações, eu noto que elas têm a estrutura perfeita. Tem sujeito, tem predicado. Quando o verbo precisa de complemento, ele tem um complemento. Então, de fato, eu tenho 3 orações independentes e, portanto, eu posso dizer que nesse meu período, a relação entre as orações é de coordenação. Então, o meu período é um período composto por coordenação. Lembrando que eu chamo de período composto por coordenação aquele em que as orações são independentes, tem a estrutura completa. É o que acontece nesse exemplo. Então, sobre esse tal de período composto por coordenação, a gente pode dizer que ele é formado pelas orações independentes, que têm relação entre si de sentido, e é a partir dessas relações de sentido que nós vamos classificar de novo as orações de um período composto por coordenação. Então, gente, essas orações aqui desse período podem ser classificadas de acordo com o que elas significam, de acordo com o fato de elas terem ou não uma conjunção, de acordo com a conjunção que elas possuem e assim por diante, não é? E como avaliamos essa relação de sentido das orações? Através das conjunções que a gente já trabalhou aqui com vocês e tudo mais. Mas antes de relembrarmos as conjunções, vamos relembrar então que dentro de um período composto por coordenação, as orações podem ser de 2 tipos. Elas podem ser assindéticas, que é quando
elas estão sem conjunção, porque esse azinho significa não, e sindética significa síndeto, que é conjunção, tá bom? Então, quando eu digo que uma oração é assindética, eu quero dizer que ela não tem conjunção, tá bom? E a minha oração coordenada, do período composto por coordenação, ela pode ser sindética, ou seja, sim, ela tem uma conjunção, tá bom? Então, se ela tem uma conjunção, pergunto a vocês, a gente estudou ao longo dessa unidade 3 essas conjunções sindéticas e as relações de sentido que elas promovem. Então, quando eu olho para a oração e percebo que tem conjunção nela, eu vou chamar de sindética. E essa conjunção que ela possui traz algum sentido? Com certeza. E aí é através dessa relação de sentido que eu vou classificar, tá bom? Então vamos relembrar os 5 tipos de conjunções, as 5 relações de sentido que essas conjunções coordenadas podem me ajudar a promover. Então vamos lá. O primeiro tipo é justamente o tipo aditivo. Elas me trazem uma relação de sentido que expressa soma. Então, é aquela coisa. O barco ganhou velocidade e sumiu no rio. Nota que o mesmo elemento, o barco, fez as duas coisas. Então, uma ação é adicionada, é somada com a outra. Por isso que eu chamo de oração, de relação de sentido, de conjunção aditiva, tá? E aí, quais são elas? Essas aqui. E, nem, não só, mas também, e assim por diante. Eu tenho aqui o segundo tipo. O segundo tipo é o tipo adversativo ou conjunção adversativa. O fato é que a gente utiliza esse tipo de conjunção para gerar o sentido de contraste, de oposição entre duas ações, entre duas ideias, né? Então, qual é a conjunção que me ajuda nisso? A mais utilizada é mas sem o i, né? O porém, o entretanto, no entanto, contudo, todavia e não obstante, também auxiliam, também tem o mesmo sentido. Inclusive, eu posso usar uma no lugar da outra, sem problema nenhum, tá bom? Qual é a outra relação de sentido que eu posso ajudar a promover? É a relação do tipo alternativa, terceira relação de sentido. E elas expressam que ideia? Alternância. Ou uma coisa ou outra. Você não pode fazer as duas coisas, tem que escolher. Então, se eu preciso escolher, eu vou pela alternância. E aí, qual é a conjunção? Ou, ora, sem o H, porque não é a hora do relógio. Quer, quer, seja, seja, nem, e assim por diante, tá bom? Qual é a quarta relação de sentido que eu posso promover com essas conjunções coordenativas? Conclusão, por isso a gente chama de conclusiva. Então, eu expresso algo, eu informo algo, e qual é a relação de sentido? Conclusão. Tá? Então, é uma conclusão a respeito de algo que foi dito anteriormente, a respeito de algo que foi conhecido anteriormente. E aí, quais são as conjunções que me ajudam nesse processo de expressar essa conclusão? Portanto, logo, assim, por conseguinte, por isso, diante disso. Então, notem que são conjunções e locuções conjuntivas que entram nesse jogo, tá bom? E, por fim, a relação de sentido explicativo, do tipo explicativa. Elas vão expressar justamente uma explicação, uma justificativa de algo que foi dito anteriormente, uma justificativa a respeito de algo que foi expresso anteriormente, né? Então, fiz isso porque aconteceu algo e aí eu vou explicar. Tanto é assim que a conjunção que mais direciona para esse processo de explicação é esse porquê aqui.
junto e sem acento, tá bom? Não é os outros tipos de porquês, tá? O que sozinho também é muito utilizado para explicar. O porquanto e o pois. Inclusive, na dúvida sobre o tipo de porquê que deve utilizar, se for uma situação que eu possa trocar pelo pois, então o porquê é sempre o junto e sem acento, porque é uma explicação. Então, agora que a gente já relembrou as nossas conjunções coordenativas e os sentidos que elas ajudam a promover, então agora a gente vai de novo voltar naquele exemplo de período, né? De novo esse período aí, porque agora a gente vai olhar oração por oração e ver como é que a gente classificaria, né? Então a gente já sabe que esse período tem 3 orações independentes e que, portanto, ele é um período composto por coordenação. Agora a gente já está com todas elas separadas aí, né? Bonitinhas, mas elas fazem parte do mesmo período. A gente separou com um colchete só para ficar visualmente mais organizado para nós, não é? Então, agora a gente vai justamente classificar cada uma das orações daquele período composto. Então, por exemplo, a primeira oração do período, que é o barco partiu, a gente vai observar que nessa oração, que é coordenada porque ela tem a estrutura certinha, é uma oração que não tem nenhuma conjunção. Não tem conjunção nessa oração. Se ela não tem uma conjunção, eu já vou e digo, então ela é uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não tem conjunção e porque tem a estrutura completa, tá bom? Vou para a segunda oração do período. Ganhou velocidade. Então, novamente, nesse contexto, nesse período, eu sei que essa é uma oração com a estrutura completa. Então, eu chamo ela de oração coordenada. E aí, olho para essa oração, examino palavra por palavra e vejo que não tem conjunção. É uma oração sem conjunção. Então, como é que eu chamo essa oração? Oração coordenada assindética. Beleza? Beleza. Aí eu vou para a última oração do período. E sumiu no rio. Como a gente já analisou ao longo dessa aula, essa também é uma oração que tem a sua estrutura bacana, completa, inteira, não é? Então a gente já sabe, é uma oração coordenada. E aí, de novo, eu vou examinar palavra por palavra dessa oração e, opa, identifico que tem uma conjunção. Conjunção E, conjunção aditiva, não é? Então, essa é uma oração coordenada com conjunção. Então, como é que eu vou chamar essa oração? Oração coordenada sindética, porque sim, tem uma conjunção aí, e sindética aditiva, porque essa conjunção é do tipo aditivo. Professora, se no lugar do E tivesse o mais, vou continuar chamando a oração de coordenada sindética, porque o mas é uma conjunção, mas aí não vai ser aditiva, vai ser sindética adversativa, porque o mais é do tipo adversativo, tá bom? Tá lá naquela listinha que a gente acabou de rever uma por uma. Se no lugar do E tivesse o portanto, como é que eu ia chamar a oração? Ia chamar de sindética, porque sim, tem uma conjunção, e ia chamar de que tipo? Conclusiva, isso mesmo, ouvi daqui, conclusiva, né? E assim é que a gente vai construindo essa ideia do período composto por coordenação e dessas orações e como é que essas relações de sentido aparecem nesse processo de classificação. Para finalizarmos essa nossa revisão, vamos relembrar então que olhem só como esses conteúdos se interligam. A gente começou aqui na frase, não é? E a gente viu que a frase pode ser nominal ou verbal. E aí, se a frase é verbal, ela também é chamada de oração. Por isso, frase verbal igual oração. E aí,
é a partir da oração que a gente chega no conceito de período, que pode ser simples ou composto. E aí, o período composto pode ser de dois tipos, não é? Pode ser por subordinação, que a gente não enfatizou muito por aqui, e pode ser composto por coordenação, que foi o que a gente enfatizou bastante por aqui, não é? E aí, de novo, se o período é composto por coordenação, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser assindético, sem nenhuma conjunção, ou pode ser sindético, que é quando a oração tem conjunção, e aí ela pode ter essas 5 relações de sentido aqui. Adversativas, alternativas, explicativas, aditivas e assim por diante. Ok, pessoal?